vocês que fazem parte, por exemplo, do nosso clube, dos membros, foram expostos a uma série de atividades. Amanhã vai sair o nosso vídeo com as respostas do quiz que a gente fez. E hoje a gente tem nossa primeira aula aberta, né? Temos o nosso convidado, é prata da casa, que é o nosso Gustavo Oliveira. Ele é farmacêutico bioquímico. Ele fica no Rio Grande do Norte, em Natal, né, ensolarada Natal, e ele vai nos brindar aqui com a sua palestra sobre análise de líquor para citometria de fluxo, uma abordagem prática com base no protocolo do ESCA e do ISCA. Isso é muito importante porque amostra rara, amostra nobre, né? Quem já viu uma punção de líquor sabe o quão nobre é, né? É complicado se a gente pedir nova coleta, perder a amostra. Então, assim, quanto mais estandardizado, padronizado a gente estiver, melhor. Então, Gustavo, o palco é seu. Boa noite, muito obrigado. Olá, doutor Rodrigo. Olá a todos. Boa noite. E agradeço o convite da Flowmentor para participar aqui do Flowing. E a ideia é justamente essa, a gente trabalhar as perspectivas, né, sobre líquor, uma avaliação dentro, com o olhar da citometria, e para nos basear nessa ideia, nós temos o protocolo do ESCA, do ISCA. Esse protocolo ele foi publicado em 2020 e é muito interessante. Por quê? Porque ele trouxe algumas perspectivas novas, né? Principalmente, já vou dar um spoiler aqui, o uso de BIDs de quantificação, que é uma tecnologia que a gente utiliza rotineiramente no laboratório, mas para avaliar células CD34, lá com a equipe do transplante. E aí, como são eventos raros, né, o líquor ele é uma amostra bem hiposcelular por natureza, né? Então, esse artigo ele trouxe uma padronização, uma sugestão de padronização para a análise do líquor. Então, sistema nervoso central, neoplasias hematológicas. Quem está na rotina do laboratório, quem está na rotina dos pacientes da oncohemato, sabe que frequentemente nós somos abordados para fazer uma análise de líquor, né? Então, será que todo tipo de linfoma, todo tipo de leucemia, eles são passíveis de comprometer o sistema nervoso central, de invadir o sistema nervoso central? E a gente sabe que existem alguns linfomas que eles têm uma maior propensão a fazer isso. Por exemplo, o linfoma de Burkitt, o linfoma linfoblástico, eles são mais agressivos, eles têm essa característica de infiltrar no sistema nervoso central com mais facilidade do que, por exemplo, uma LMA. Tá? Mas, se você olhar esse artigo, ele vai trazer várias informações, principalmente comparando com a citologia convencional. Citologia convencional, que a gente faz a análise por citospin, você recebe lá o líquor, né? Coloca ele na centrífuga, na citospin, para preparar, para concentrar as células e montar a lâmina para avaliação no microscópio. A citologia, ela continua sendo o padrão ouro, ela continua sendo a nossa referência, tá? A citometria, ela vem ganhando espaço nesse campo de avaliação de líquor, mas a citologia, ela ainda é o padrão ouro. E por que a citometria vem ganhando espaço, né? Porque quando a gente vai analisar esse artigo, ele traz vários dados mostrando que a taxa de detecção de células anormais, células neoplásicas no líquor, essa taxa de detecção, quando a gente compara a citometria de fluxo
e compara a avaliação tradicional pela citologia, viu-se que, quando se tem poucas células, a citometria ela consegue alcançar resultados mais interessantes, tá? Então, antigamente, por exemplo, a taxa de detecção de infiltração do sistema nervoso central, ela era de 7%. Quando a gente trabalha com a citometria, isso pode chegar até 25%, tá? Então, o envolvimento do sistema nervoso central, ele representa uma complicação grave, tá? Existem estratégias para se contornar essa situação, mas para que o médico assistente, o que está lá com o paciente, ele possa tomar essa iniciativa, ele precisa saber se o sistema nervoso central está infiltrado ou não, tá? Então, pelos métodos convencionais, frequentemente é subdiagnosticado. Então, quando a gente faz uma comparação entre a citologia convencional e a citometria de fluxo, a citologia tradicional, são dados do artigo, tá? É um método tradicional com a sensibilidade inferior a 50%. Estudos com LLA especificamente, eles identificaram apenas 7% dos casos envolvendo o sistema nervoso central, e existem limitações na detecção, principalmente em casos de baixa concentração, de poucas células no líquor, tá? Já na citometria de fluxo, passa a ser uma técnica mais sensível, né? Porque ela é capaz de detectar essas células malignas em níveis muito baixos, tá? Comparado esse estudo aqui na citologia convencional, que identificou 7%, a citometria chegou até 25% de detecção do sistema nervoso central em pacientes com LLA, tá? Então, essa diferença que a citometria consegue alcançar e a citologia convencional ela não alcança, é chamado de doença oculta do sistema nervoso central, tá? Por quê? Porque a citometria viu, mas não foi confirmado pela citologia convencional. E isso, essa doença oculta, ela também está associada a um pior prognóstico para o paciente. Nós temos alguns desafios técnicos para trabalhar com líquor, né? Quem trabalha no dia a dia com líquor sabe o quanto difícil é você dar um laudo com segurança, com confiabilidade, né? E esse artigo ele foi muito importante para isso, porque ele trouxe uma padronização que permite que diversos laboratórios eles comecem a utilizar essa padronização e aí eles têm pontos em comum para trocar informações, para trocar experiências, né? Porque antigamente existiam alguns protocolos, mas, por exemplo, sem 100 bits, existem alguns laboratórios que continuam fazendo 100 bits. Está errado? Não, não está errado, né? Existem metodologias padronizadas para isso, tá? Mas, de uma maneira geral, quais são os desafios técnicos mais importantes quando a gente vai avaliar o líquor? Baixa celularidade e tempo de processamento. Pessoal, baixa celularidade, todo mundo sabe que o líquor, por natureza, ele contém poucas células. Mas o tempo de processamento é algo muito impactante, tá? A literatura mostra que se você tem um líquido, um líquor recém-colhido, o tempo de processamento no laboratório ele tem que ser de até 60 minutos. Você tem 1 hora para avaliar esse líquor sem que ele venha a degradar, tá? E isso é um desafio logístico imenso. Um desafio logístico imenso. Eu tenho aqui a unidade que está fazendo a punção, né? Vizinho ao laboratório, beleza, é mais fácil de organizar, mas a gente sabe que no dia a dia
Não é assim, né? Essas amostras, elas necessitam de transporte, elas precisam sair de um local para outro, e a equipe médica precisa estar muito consciente disso, tá? Por quê? Porque, geralmente, quem faz essa função, né, são neurologistas. Muitas vezes o paciente está está utilizando algum medicamento intratecal, né? Aproveita-se o momento da aplicação do medicamento para aspirar o líquor, né, e obter essa amostra. Então, você agendou o paciente, precisou conversar com a farmácia, com a equipe da farmácia, para manipular o medicamento intratecal, agendou com o neurologista ou com o médico assistente que vai fazer a aplicação desse medicamento e esquece do laboratório. Aí essa amostra chega na recepção, ela brota na recepção do laboratório, né? Ah, não, colheu hoje de manhã, isso já é 4 horas da tarde, botou transfix, né? Então, na minha rotina aqui do laboratório, no Getúlio Salles em Natal, o laboratório fornece o Transfix para todos os pacientes, todas as unidades hospitalares que fazem esse tipo de procedimento, tá? Então, nós fornecemos, muitas vezes a gente envia, né, esse material. O médico liga, oh, vou fazer uma punção daqui a 1 hora, a gente manda o motorista lá com o Transfix, né? Mesmo a gente sendo próximo ao laboratório, a gente prefere mandar com Transfix, porque a gente não sabe se vai ter algum problema durante o processamento, durante alguma intercorrência que essa célula possa vir passar, né? Então, hoje, nossa rotina ela é padronizada com Transfix. E o que é Transfix? É uma solução que ela vai estabilizar as células, tá? Nem tudo são flores, nem tudo são flores. Às vezes o médico ele vai lá, colhe com Transfix, beleza, deu certo. Mas na mesma solicitação, no mesmo tubo, ele quer que faça citologia, quer que faça imunofenotipagem e bioquímica. Se você colocar o Transfix, essa amostra ela só serve para citometria. Ela não vai servir nem para bioquímica e nem para citologia. Tá? Então, é necessário toda uma educação, né? De estar lá conversando com a equipe, olha, não é assim, você precisa botar em um outro tubo seco. Essa amostra do Transfix, ela só serve realmente para citometria. Agora, qual é a vantagem disso? A gente sai de 60 minutos para aproximadamente 72 horas. 72 horas, pessoal, é o que diz o artigo, tá? Na minha rotina, a gente trabalha no máximo até 48 horas, tá? Dando, se ocorrer algum problema, porque atualmente essas amostras de líquido são processadas no mesmo dia. Mesmo, você recebe amostras de outros municípios ou de outros estados, a gente recebe amostras de outros municípios com Transfix, e o único estado que eu recebo amostra é a Paraíba, vizinho aqui. Então, de carro, dá 2 horas de transporte. A gente tem conseguido fazer essa avaliação sem muito problema, né? Vai vir uma amostra de mais longe. Aí a gente precisa realmente refletir para saber se vale a pena receber essa amostra. Porque a partir do momento que o laboratório recebe, você assume a responsabilidade de tentar, ao máximo ali, liberar um laudo, né? A gente vai ver aqui no decorrer da aula que nem sempre vai ser possível. Mas o Transfix, ele é fantástico. Você sai de 1 hora de processamento para até 72 horas de estabilidade, ok? A literatura relata que o uso do Transfix ele pode modificar um pouco os anticorpos, a expressão desses anticorpos, mas como a minha rotina ela é 98% com Transfix, eu não percebo muito isso.
Eu raramente processo uma amostra in natura, né? Desse trabalho que a gente vem fazendo com a equipe médica, né? Sempre batendo ali nessa tecla da necessidade do transfix. Outro problema é a baixa celularidade, que isso é um problema natural, né? O líquor, ele contém poucas células. E aí esse artigo é interessante porque ele traz dois pontos interessantes. Ele traz a recomendação de coletar, né, de adquirir pelo menos 1.000 eventos, 1.000 células, né, 1.000 eventos dentro do citômetro. Para quê? Para que você tenha uma representatividade. Tá? Então, como a gente tem isso como um norte, né, todas as amostras que eu não consigo obter 1.000 eventos, a gente já classifica ela como hiposselular. Tá? Isso vai na nota lá no laudo. Líquor hiposselular, menos de 1.000 eventos e associando com a quantificação. Tá? E aí teve uma mudança na literatura. Em 2008, saiu um artigo bem interessante que tratava muito bem essas questões do líquor, e ele trazia uma referência que a positividade para você considerar positivo uma população de um cluster, né, um grupo de células, você precisar de pelo menos 20 eventos, 25 eventos, se não me engano. E aí esse artigo aqui do ISCA, do ESCA, ele trouxe essa informação que é possível reduzir esse ponto de corte para 10. Então, a partir de 10 eventos, que eles sejam fenotipicamente normais, anormais, você vai olhar aqueles 10 eventos, você vai ver que ele não tem distorções, né, quando você sai cruzando, fazendo as validações, né, cruzando todos os canais, você tem certeza que aqueles 10 eventos eles são consistentes, tá? Então, você pode afirmar que esse resultado ele é positivo, tá? Então, foi uma mudança aí nesse ponto de corte, reduzindo ela de 25 para 10. Essa recomendação de 1.000 eventos ela já existia antigamente, mas a introdução da BID foram alguns pontos que deixaram esse artigo bem interessante para uma padronização. Então, desafios na interpretação. Então, a gente já acabou de discutir, né, essa questão de considerar amostras positivas com pelo menos 10 eventos fenotipicamente anormais e agrupados. Um ponto-chave que está na rotina do líquor, né? A contaminação com sangue periférico. Então, quem já viu uma punção, né, uma punção lobar, sabe que uma vez ou outra vai acontecer um errozinho de percurso e vai pegar ali um vaso, né? Então, quando vem o líquor, em vez dele estar totalmente translúcido, totalmente transparente, depois que você centrifuga, você vê aquele botãozinho assim, ó, bem pequenininho, com aquele vermelhinho no fundo, tá? São hemácias. Então, sempre que isso acontece, essa contaminação por sangue periférico, sempre que isso acontece, é importante que ocorra uma coleta simultânea. Além do líquor, é importante a gente receber também o sangue periférico. Por quê? Imagina só que esse paciente ele tem plastos no sangue periférico e houve essa contaminação do líquor com sangue periférico. Como é que tu tem certeza que se você está avaliando o líquor ou se você está avaliando a contaminação, né? Então, isso traz dúvidas no laudo, não só para quem está avaliando a citometria, mas também, obviamente, para o médico assistente que vai tomar conduta em relação a isso. Tá? Então,
você ter a certeza que o sangue periférico não tem blastos, isso te ajuda na tua definição, tá certo? Então, sempre que houver avaliação de líquor, é altamente recomendado que seja feito uma coleta de sangue periférico simultânea. Tá? Ah, Gustavo, não teve hemólise, né? Desculpa, não é um líquido hemorrágico. O líquido está translúcido. É preciso avaliar o sangue periférico? Não, não é necessário. Mas sempre que houver a coleta, vou acionar o paciente depois para colher um sangue periférico e tal. Isso dificulta as coisas, né? Então, se você conseguir padronizar com a tua equipe, com a equipe médica, com a equipe do hospital, da clínica que vai fazer a intratecal, sempre que houver líquor, traz o sangue periférico. Isso facilita muito a vida do laboratório e esclarece um bocado de dúvida. Tá? Então, em leucemias, a presença de blastos, mesmo em amostras contaminadas, indica risco aumentado de recidiva no sistema nervoso central, certo? Então, nessas situações, mesmo havendo essa contaminação e você encontrar os blastos, é sempre um ponto de alerta. Porque você não deve ter blasto nem no sangue e nem no líquido, né? Então, uma das discussões que é muito pertinente nesse campo de atuação, quando você trabalha com líquor, é os painéis, né? Quais são os painéis que nós vamos utilizar? Nossa, são amostras hiposcelulares, eu não posso estar marcando diversos painéis para ter uma elucidação mais clara sobre o caso, né? Geralmente a gente vai trabalhar com um tubo, no máximo dois. Então, ter um citômetro, né, que ele possibilite uma análise de 8 ou mais cores, isso é o ideal, tá? Sempre que tiver uma avaliação de linfomas, é necessário fazer a marcação CAP-lambda para tentar trazer a informação da clonalidade. Você sabe o que é que acontece uma vez ou outra? Eu recebo assim, ó, a ligação do hospital, vai entrar um líquor, tal, vamos estar mandando com um transfix. Tá, qual é o diagnóstico? Já para pensar no painel, né? Não, é a suspeita de linfoma. Tá, mas qual linfoma? Não, a gente não tem ainda o diagnóstico fechado de qual linfoma. É um paciente que está com suspeita de linfoma e também tem a suspeita de infiltração do sistema nervoso central. A gente está mandando o líquor. Nossa, é terrível, né? Porque você fica totalmente no escuro. Você não sabe qual é, o que é que vem, né? Você não sabe o que é que vem. E você não tem muitas possibilidades não tem muita margem para erro, né? De marcar várias coisas para tentar identificar o que é. Então, são situações complexas, né? São situações bem complexas que a gente se depara dentro da citometria. E aí, o próprio artigo, ele propõe alguns painéis, né? Então, nesse caso que eu comentei, né? Desconhecido. Então, não sei qual é o linfoma, não sei qual é o caso, simplesmente brotou aquele líquor, né? No laboratório. Ele orienta a fazer um tubo combinado, né? Com capa, com lambda, com 8, com 4, 19, 14, 34, 3 ou 22, 33 e 45, tá? Esse aqui vai ser um tubo guia, né, para a gente tentar identificar realmente se existe alguma alteração que possa ser detectada. E os casos mais comuns, né? Solicitação de pacientes que já têm um diagnóstico de LLAB, e aí tem o comprometimento, a suspeita de comprometimento do sistema nervoso central. Então, ele sugere esse painel.
Mas a gente sabe que no dia a dia, né, a gente acaba utilizando os painéis, painéis próximos, bem próximos do que a gente já tem padronizado no laboratório, né? Então, a maioria das pessoas que eu converso, elas não seguem muito bem esse painel aqui definido. Ele segue o modelo de análise, segue o processamento da amostra, segue, mas o painel em si acaba sendo uma adaptação do que a gente já faz no nosso dia a dia, tá? Leucemia mieloide aguda, ele traz aqui a opção, né, para 2 tubos, para tentar identificar essa leucemia no sistema nervoso central. E aí, pessoal, o processamento laboratorial. Processamento laboratorial, nesses aspectos técnicos, o que a gente precisa ter em mente? A gente precisa ter em mente que o ideal é que seja uma amostra ou recém-colhida, com menos de 1 hora, ou que essa amostra esteja com transfix. Como essa amostra recém-colhida, com menos de 1 hora, fica muito no imaginário das pessoas, né? A gente sabe que no dia a dia é muito difícil você colocar isso para funcionar. Então, a amostra com transfix seria o ideal. É sempre importante que a gente faça uma quantificação prévia, tá, desses leucócitos. Então, uma sugestão é a câmara de fluxo Rosenthal, que ela é a padronizada para líquor, ok? Gustavo, posso utilizar contador hematológico? Bem, o contador hematológico ele não foi desenvolvido para líquor, né? Se você tiver uma leucometria um pouco mais alta, vai funcionar, tá? Mas leucometrias baixas não fica interessante, tá? Geralmente a taxa de erro ela é bem alta, se a gente fizer a comparação com a câmara de fluxo Rosenthal. E aí, o que fazer com essa amostra? Geralmente a gente lava 2 vezes com PBS. Para quê? Para tirar o excesso de transfix, tá? Vai lavar 2 vezes. Aí vocês vão ver algumas divergências na literatura. Existe a avaliação em que você pode utilizar 200 forças G por 10 minutos ou 300 forças G por 4 minutos. Você vai ver essas duas informações na literatura, tá? Eu prefiro uma centrifugação mais baixa, por mais tempo, para que essa centrifugação ela não danifique as células de maneira nenhuma. Então, a gente utiliza 200 por 10 minutos. E aí, após retirar esse excesso de transfix, a gente vai ressuspender o pellet de células com 100 microlitros de PBS. Tá? É sempre interessante você ressuspender com pelo menos 100 microlitros, porque você vai utilizar 50 na marcação, certo? Então, seleciona 50 para você fazer a sua marcação inicial, vai definir, você já sabe qual é a suspeita diagnóstica, já tem em mente qual painel você vai utilizar, e aí na hora que você faz isso, você marca 50 microlitros, 15 minutos, temperatura ambiente, no escuro, com o motor da marcação normal. Tá? Depois disso, processo de hemólise, 10 minutos, principalmente essa hemólise, quando a gente vê lá que tem aquele pelletzinho, né, com vermelhinho, que tem hemácias. Então, hemólise, 10 minutos, temperatura ambiente. Depois você vai lavar, uma vez com PBS, também centrifugação baixa, tá certo? Sempre utilizando baixas rotações. Vai tirar o sobrenadante e vai adicionar 500 microlitros de PBS e mais 50 microlitros de BID. E aqui é onde é que está a chave, né, desse artigo. Ele sugere que a gente utilize BIDs. Para quem nunca trabalhou com BID, BIDs são pequenas esferas que o cetômetro ele vai detectar e a gente sabe exatamente quantas bits por microlitro tem ali.
Então, você bota essa informação no citômetro e ele te ajuda a calcular quantas células por milímetros cúbicos a gente vai ter na nossa avaliação final, tá? Então, a aquisição dessas bits, ela é bem interessante. Se você já trabalha com Liquor, né? Se você já desenvolve essas atividades sem as bits, é algo, eu particularmente eu recomendo, né? Eu gosto muito de trabalhar com essas bits de quantificação. Ah, Gustavo, encarece, né? Encarece a análise, encarece. Mas tem algumas alternativas. Quando eu comecei a validar, eu utilizava, o volume era pequeno, né? Eu utilizava as próprias bits que vinham no kitzinho do CD34, né? Então, o kit do CD34, eu utilizo o da Beckman, que ele vem com as beads, elas são líquidas, né? Não é aquela esferinha que vem no kit da BD, que aí você realmente não tem como utilizar, mas no caso da Beckman, você tem beads, as beads são líquidas, então você consegue, e sempre vem overview, né? A indústria ela sempre fornece esses líquidos com overview, com a quantidade maior do que vem para o kit. Então, se você está no processo de padronização, você vai conseguir utilizar essas bits do CD34 sem problema nenhum. Então, você vai utilizar essas bits para poder fazer a aquisição. Lembrando, é o mesmo esquema do CD34. Botou a bid, pipetou a bid, homogeniza, automaticamente vai para o citômetro. Tá? Essa amostra não pode ficar parada. Então, é um processo contínuo. Ah, eu recebi vários casos no dia, mas você tem que ter certeza de quando essa amostra estiver pronta, o citômetro vai estar disponível para você adquirir. Ok? Ah, não, mas tô esperando adquirir aqui um outro caso. Pô, você tem que se organizar, né? Porque se essa bid ficar parada, você perde o seu processo, tá? Então, isso aí vai ser para qualquer análise que você utiliza bits, seja CD34, seja o LICO. Então, adquirir todo o material marcado e a gente inclui o parâmetro time na aquisição. E aqui, pessoal, vem uma outra dica do artigo. Ele dá uma orientação da gente adquirir pelo menos 20 mil bits, tá? Pelo menos 20 mil bits. Aqui, o número total de eventos foi acima de 1.000, né? Como recomendado pelo artigo, mas a gente vê que tem uma grande área de debris. Mas quando a gente avalia isso aqui pelo CD45, eu consigo identificar essa população. Eu consigo identificar que aqui nós temos um cluster de células. Ok? Então, as duas dicas do artigo estão aqui. Aquisições acima de 1.000, aquisição de acima de 20 mil, de 20 mil bits. E aqui vem uma das partes mais interessantes que eu acho desse artigo, né? É comum a gente receber essas amostras e ter um bocado de amostra de coisa degradada. E aí a gente fica, meu Deus do céu, o que é que eu vou avaliar aqui? Né? É diferente de você avaliar sangue, você avaliar medula, que você já conhece os padrões, já está bem definido ali, né? Aqui você vai ter uma certa quantidade de células degradadas. E isso, o artigo, ele traz essa discussão, porque você precisa realmente excluir essas células que são degradadas e tentar isolar clusters celulares que você consiga definir com clareza, tá? Então, esse cluster aqui, por exemplo, ele tem 85 células, tá? Tem 85 eventos, 4,2 células a avaliação total.
certo? Então, você consegue notar que isso aqui é um cluster bem definido. Então, consegue avaliar sem muita dor de cabeça. Essa outra opção aqui foram adquiridos 512 eventos, né, abaixo dos 1.000. E na hora que a gente vai fazer uma avaliação realmente dos eventos que possivelmente são viáveis, ele não forma cluster. Tá? Não forma cluster aqui. Então, mesmo tendo uma avaliação pela contagem de 3,2 células por microlitro, isso aqui é inviável de se analisar. Não forma cluster. Tá? Então, o próprio artigo, ele trata isso aqui como possíveis artefatos. Ok? E isso aqui é muito bacana porque no dia a dia a gente vai ver alguns casos que realmente só tem célula degradada. Você para analisar e só tem célula degradada. Você não consegue formar cluster. Né? E aí fica uma coisa muito interessante que a gente observa aqui na nossa rotina, é porque a amostra, geralmente, ela entra para a citometria, mas ela também entra para a citologia convencional. E aí a gente consegue conversar os dois setores, né, para poder ter uma informação mais abrangente, né? Eu vou compartilhar com o colega lá o que é que eu estou vendo na citometria, ele vai compartilhar comigo o que ele tem de morfologia, né? E a gente vai trocar informações, e isso é muito enriquecedor. Não só para o seu desenvolvimento pessoal, mas também para o paciente, para o médico que vai tomar conduta em cima disso. Aqui, pessoal, nessa parte do artigo, ele traz informações que são bem interessantes. Ele trabalhou a amostra recém-colhida, com menos de 60 minutos, e a mesma amostra com 72 horas no transfix. Tá? Então, ele mostra que essas células, elas têm uma dispersão um pouco diferente. Tá? Então, é por isso que ele traz a informação que o transfix ele pode modificar a sua análise, né? A dispersão das células. Tá? E isso é esperado. Mas, como eu disse, raramente eu avalio uma amostra sem transfix. Então, na hora que você padroniza o uso do transfix como seu protocolo dentro do laboratório, isso vai facilitar muito a tua vida e você não vai ter tanto essas discrepâncias de análise. Né? Então, aqui ele isola tanto o linfócito B como o linfócito T, certo? Nas duas situações, tanto com transfix como sem transfix. E aqui ele apresenta um caso, né? Então, foi identificado essa população como sendo células viáveis, vê que a gente excluiu aqui essa região, é feito o gate dentro do CD45, dentro do CD45 se isola aqui os linfócitos, né? Dentro dos linfócitos, nós temos a população B, CD19, nós temos aqui o CD3, com a população T de tatu, e o duplo negativo, ele chama de NK. Então, na hora que ele isola essa população do 19, ele trabalha capa e lambda, ele já consegue definir a clonalidade, e também é possível ver que essa população de células B, ela também marca o 5. Tá? Então, você não precisa ter um painel completo para identificar que isso aqui é um linfoma, né? Um linfoma B que infiltrou. Ah, Gustavo, é um manto, é um LLC, pouco importa, né? É um linfoma que infiltrou e que você conseguiu definir. A pergunta do médico era essa: existem células anômalas no sistema nervoso central? Existem. Quer uma definição mais clara do que é? Vai fazer uma citometria de sangue, de medula, né? Se não tiver, vai fazer uma biópsia com imunohistoquímica, tá? Para você conseguir uma definição mais clara do que é. Mas o objetivo aqui é utilizar, dentro das nossas possibilidades de poucas células de avaliação,
de conseguir definir o que é anormal. Ok? Então, nesse caso, acho que eu não coloquei aqui, mas no artigo, ele também traz uma informação, para ter vindo aqui, que em relação às células, os precursores eletroides. Tá? No artigo, ele não define se você deve avaliar ou não deve avaliar os precursores eletroides, mas as células eletroides. Mas a gente sabe que, frequentemente, principalmente quando tem um acidentezinho de percurso, né, que você vem com hemácias, que você pode ter aquele artefato aqui no CD45 negativo. Tá? Aquilo pode ser, de fato, resquícios de hemácias que não saíram na lise. Tá? Mas o objetivo aqui é saber se tem linfoma, se tem uma leucemia no sistema nervoso central, se está infiltrado ou não está. Então, essa população que fica desse CD45 negativo, né, possivelmente eritrócitos que não lisaram completamente, isso aí geralmente eu corto fora da análise e ignoro, né? Por quê? Porque aquilo não vai me trazer informações objetivas e claras sobre o que eu estou pesquisando. Tá? O artigo até sugere que essa população de CD45 fraco, né, possivelmente eritrócitos que não romperam, ele possa ser indicado como um possível ponto de identificação de contaminação, né, que aquela amostra realmente estava contaminada com sangue periférico. E aqui tem um caso clínico para a gente conversar sobre ele. Então, uma mulher, sexo feminino, 26 anos, foi diagnosticada com LLAB, tá? Então, medula óssea, avaliada no diagnóstico, mielograma identificou os blastos linfóides, o cariótipo, tínhamos essa deleção do 14, o FISH apresentava monossomia do 17 e do 19, o MLL, né, o famoso rearranjo KMT2A negativo, BCR-ABL também negativo. A imunofenotipagem identificou 52,2% de células que expressam 10, 19, 20, 22, 34, 38, 58 e 79A. A avaliação citológica identificou a avaliação do LICO, né, avaliou 45 células por milímetro cúbico que tinham exatamente a expressão 10, 19, 20, 22, 34, 38, 58, 79A e 45. Ou seja, nós temos um paciente LLAB, alto risco, Filadélfia negativo, e que desde o diagnóstico apresentava já infiltração do sistema nervoso central. Tá? Então, essa avaliação do sistema nervoso central, a punção, ele diz aqui que a punção ela é não traumática, né? Foi utilizado um painel de 8 cores, 38, 56, 34, 19, 3 com 14, 10, 20 e 45. Então, aqui no SS com FS, a gente consegue ver que essa amostra ela já foi limpa, né? já foi tirado debris, já foi tirado doublets. Na avaliação do CD45, é normal que a gente esperar que venha aquela grande quantidade de granulócitos, né, que a gente sempre vê, mas no líquor nem sempre aparece, tá ok? Nem sempre aparecem esses granulócitos. É mais comum mesmo a gente encontrar linfócitos e monócitos. E aí, na hora que a gente começa a fazer a avaliação dessas células, foi encontrado um cluster de células CD19, que também é 10, né? Tá bem aqui na curva de maturação. Ela já tem uma expressão de 20, tem uma expressão de 10 ainda, ela está bem
no meio aqui da curva de maturação. Nós temos uma expressão fraca do 38, uma expressão de 34, e quando a gente cruza aqui o 19 com 34, a gente consegue ver que essa população ela é bem definida em todos os clusters, além de ter um 45 um pouco mais fraco, indicativo realmente de ser células imaturas, células bem imaturas e anômalas. Então, a análise desse líquor, ela foi positiva para 0,52%. Veja que, nesse caso aqui, a gente não utilizou bits de quantificação. Tá? A avaliação da quantificação das células foi feita por câmara de fluxo Rosenthal. No acompanhamento dessa mesma paciente, veja que durante a avaliação foi tomadas as medidas necessárias, né, o ajuste da quimioterapia também para a avaliação para o combate dessa infiltração no sistema nervoso central, e esse paciente ele volta para o laboratório para fazer o acompanhamento. E aí vem um ponto crítico para nós citometristas. Essa população aqui, ó, ela reduziu, né, mas a gente continua encontrando ela, ó. Ela está aqui, 19, novamente no mesmo ponto da curva de maturação, 20 com 10, 34 e 38 fraco, e expressando 19 com 34. Sendo que dessa vez nós só encontramos 8 eventos. E aí, a literatura, né, o protocolo, ele diz que a gente precisa de pelo menos 10 eventos formando um cluster. A gente vê aqui que ele forma esse cluster, né, que eles sejam fenotipicamente identificados e que sejam anômalos. Nesse caso aqui. E aí, o que é que ele tem de anômalo? Ele tem um 38 mais fraco, né? A gente aqui não colocou nenhuma marcação específica, um 123, um 66C, um 304, um 73, que são, né, comuns, 58. E aí, 8 eventos. São situações que a gente se depara no dia a dia, né? Pô, e aí, o que é que eu faço? Está abaixo do protocolo. Eu tenho um protocolo internacional que ele orienta 10. Eu tenho 8. O que é que eu vou fazer? Né? Então, a gente vai descrever. Vai descrever, né, que foi encontrado 8 eventos, que isso aqui ele vai ter um significado clínico, né, mais comprometido, e a sugestão realmente é repetir essa avaliação, né, conversar com a equipe médica, mas mostrar também que, olha, o padrão aqui é muito parecido ao anterior, ao diagnóstico, mas o protocolo ele nos orienta que são 10 eventos e encontramos 8. Mas você precisa descrever. Você não pode simplesmente chegar e dizer que isso aqui não existe, né? Fechar os olhos, tem menos de 10, vou fingir que eu não vi, né? Isso não pode acontecer, tá? Então, mas são situações delicadas que a gente se depara no dia a dia. E quais são as nossas perspectivas, né? Que esse tipo de artigo, esse tipo de aula, esse tipo de momento, ele traga uma reflexão sobre essas validações multicêntricas, né? Que vários laboratórios eles passem a adotar os mesmos protocolos. Por quê? Porque isso facilita a nossa conversa, né? Isso facilita a integração dos dados, isso facilita a troca de experiências. Integração com novas tecnologias. A gente sabe, todo mundo que acompanha a citometria, sabe que ali, prima irmã da citometria é a biologia molecular. Nós temos diversos avanços na área molecular e a integração com essas novas tecnologias
ele futuramente ele vai nos ajudar a fechar esses laudos com muito mais precisão, né? Porque você extrai um material genético, você amplifica o material genético e identifica padrões anormais no molecular. Então, isso é um somatório, né? Isso é um somatório para a citometria. É algo que a gente precisa sempre estar pensando e sempre estar buscando integrar, né, com outras técnicas, além da morfologia, né, que a gente já falou aqui nesse artigo. Então, a integração não só com a citometria, com a citologia, mas também com a molecular. A padronização entre laboratórios, isso aqui é fundamental para a troca de experiências e o impacto no desfecho clínico, né? Então, se a citologia ela tem toda aquela taxa de falso negativo, né? E a citometria ela consegue identificar, avançar um pouco mais nessa identificação de células anômalas do sistema nervoso central, a gente tem cada vez mais que andar com essas duas técnicas casadas, né? Então, vai fazer a citologia, faz também a citometria e tem que ter essa troca de experiência entre os setores, entre os profissionais. Isso aí vai ter um impacto tremendo no tratamento do paciente. Por quê? Porque o clínico ele vai ter segurança para fazer os ajustes necessários na terapia intratecal e também na terapia sistêmica. Se eu tenho um sistema nervoso central, né, limpo, que não está comprometido, né, isso aqui está fora do radar do clínico. Mas a partir do momento que tem laudos mostrando infiltração, ele vai ter que pensar nessa terapia intratecal, tá? E vai ter que monitorar a resposta, certo? E principalmente fazer a detecção precoce dessa doença oculta no sistema nervoso central e colocar esse paciente em alerta, né? Que ele passa a ser de um risco bem mais elevado do que o paciente que não tem as infiltrações do sistema nervoso central. E por fim, pessoal, trago a discussão, né? A excelência, ele é um hábito adquirido através de treinamento e repetição, tá? Esses protocolos, eu adoro protocolo, quem trabalha comigo sabe que eu adoro um protocolo, por quê? Porque isso nos proporciona troca de experiência, troca de informações, tá? Isso é fantástico para o nosso dia a dia, e quem não trabalha com LIRCO, convido a pensar sobre isso. Quem trabalha com licor e não trabalha com BIDs ainda, convido a pensar sobre isso. Quem ainda não aderiu ao Transfix é algo muito importante, certo? E são algumas informações que eu queria estar compartilhando com vocês. Obrigado. Excelente, Gustavo, excelente mesmo. Muito obrigado. A gente tem algumas perguntas no chat, ainda temos aqui alguns minutinhos para as 9. Então, a Fernanda pergunta para a gente: a conservação do Transfix é na geladeira, mas Geladeira. depois que o médico coleta, ele deve mandar o material no transfer em temperatura ambiente ou gelado na caixa de isopor com gelox? Olha, isso aí a gente sempre orienta que ela venha refrigerada, tá? Você coloca ali isso é até complicado de conversar, por quê? Porque tem gente que faz, manda ele refrigerado, aí o pessoal amarra assim ele no gelo, no gelito, sabe? E, na verdade, ele tem que ficar no ambiente refrigerado, ele não precisa, ele não pode ficar encostado direto no gelito, né? Mas tem que ser refrigerado. Todas as vezes que eu recebo amostra, por exemplo, que vem de João Pessoa para Natal, a gente faz essa orientação, porque aqui é muito quente, né? Estou em Natal, Rio Grande do Norte, é quente, é muito, muito quente. Então, essa amostra precisa vir refrigerada, né? A nossa temperatura ambiente, ela é 30 graus, né? Então, 32. Então, é algo que é importante mesmo essa análise. Certo, eu lembro lá no Einstein a gente tinha o pessoal do líquido rodava de carro nas unidades Einstein por São Paulo e eles colocavam os tubos coletados, né, dentro das caixas, mas para levar dentro do porta-luva porque tinha um ar-condicionado dentro do porta-luva do carro.
Temos mais perguntas. Doutor Marçal, são 2 tubos de líquor coletados, um para morfologia e outro para exames, e um com transfix para imuno. Dá para ver bem morfologia com transfix? Não, Não não. dá. Essa experiência aí já foi tentada, né? Mas realmente ele bagunça muito a citologia. A citologia, o pessoal que trabalha com morfologia reclama muito quando tentam fazer isso. Exatamente. E são 2 tubos, né? Você colhe um São dois tubos. para imuno e o outro para os outros exames. Doutor Matheus, Gustavo, na sua rotina laboratorial, vocês fazem tubos de triagem em amostra de líquor com suspeitas diagnósticas desconhecidas? E, além disso, utilizam beads? Aí no GSD, como é que você faz, Gustavo? Cara, quando vem esses linfomas, né? Você vai atrás e não tem um diagnóstico fechado, é um tubo de triagem, né? Para realmente tentar identificar essas populações, identificar alguma população anômala, né? Mas a gente conversa muito com o médico, ó, cara, tu não fechou o diagnóstico ainda, né? Aqui eu não tenho como testar vários painéis para. Eu vou testar um tubo de triagem e a gente vai discutir. Se tiver células B anômalas, né, a gente vai guardar um pouquinho da amostra para fazer um painel B, para células B. Mas é bem complicado. É bem complicado isso. Certo. Doutor Marçal, para adquirir pelo menos 1.000 eventos ou 1.000 eventos viáveis? Cara, quanto mais adquirir, melhor, né? Porque você aumenta a tua confiabilidade. Entretanto, tem alguns casos que você não vai conseguir, não vai conseguir, né? A amostra é muito hiposcelular, você não vai conseguir essa quantidade toda de células. Mas se for pelo menos 1.000 eventos viáveis, você consegue uma análise estatística, né? Você consegue uma confiabilidade um pouco mais segura, vamos dizer assim. E aí, nessa mesma esteira, então, nessas amostras hiposcelulares, a gente concentra? Sim, né? A gente centrifuga essas amostras, vai lavar essas amostras, até porque tenta tirar um pouco do excesso do transfix, né? Em relação ao transfix, eu já tive 2 experiências. A gente comprou o tubo transfix original, né? Que já vinha um tubinho pronto, e uma vez a gente não conseguiu comprar, acabou adquirindo o líquido e pipetava dentro do tubo de DTA. Funciona super bem. Tá? Funciona super bem. E é muito mais barato você trabalhar com um líquido, né? Com o Transfix líquido pipetado dentro do tubo de EDTA. Então, essa experiência a gente já teve, e dificuldade mesmo de comprar o Transfix, ele é importado, né? Ele não tem aqui no Brasil para você comprar a hora que você quiser. Então, você entra em contato com o fornecedor, aí tem as pessoas que já encomendaram, ele compra um pouquinho a mais, algumas unidades a mais, que eventualmente ele vai vendendo, mas se você chegar lá para tentar comprar de imediato, você não vai conseguir. Qual software você utiliza para analisar? Infinicity? Então, essa análise eu faço no Calusa. Essa análise eu faço no Calusa. Inclusive, o Calusa, eu achei interessante. Enfim, você também tem essa possibilidade, né, de você registrar lá o número de bits que você está utilizando. Porque isso é importante. A cada lote de bits que você compra, ela vem com uma quantificação diferente. Então, você não pode deixar isso travado no teu citômetro e nunca mais mexer, né? Porque a cada lote vai ser uma quantidade de bits por milímetro cúbico diferente e você vai precisar ficar ajustando isso, tá? Então, tanto no Calusa como no Infinicity, você tem ferramentas para identificar o número de bits e ele te ajuda a calcular o número de células. Certo. Gente, a gente está no final, ainda tem algumas perguntas. Camille, o protocolo que utiliza na análise do líquor, envia um e-mail para a gente na Flowmetro, entra no site, envia para a gente que a gente te responde, tá bom? O Matheus, qual a proporção de transfixia entre transfixia e amostra recomendável? 1:5? E Então, aí tem se não até... me Pode acho que falar. são 200 microlitros que a gente coloca no tubinho de. Cara, eu tenho que ver. Não, vou lembrar agora. São os técnicos que preparam para enviar.
Mas vai 100, 200 microlitros, eu vejo e te respondo isso direitinho. E a gente Manda espera para a que venha gente, Marília. Manda para a gente que a gente pelo te responde. menos 2 ml de líquor, né? A gente espera que venha pelo menos 2 ml. Quando é Além criancinha é difícil, né? É, E tem aqui a última pergunta do Bruno. Nessas lavagens, o líquor pode ter pouca celularidade. Não vai interferir no processo da análise? Tem uma recomendação? então, Não centrifugar tem a como. baixa rotação, né? Para você não danificar a célula, baixa rotação, ter cuidado na hora de tirar de fazer a lavagem, né? E é técnica, né? É prática, né? Tem que utilizar, tem que botar a mão na massa e ir padronizando, tem que pegar a mão, tá? Não é simples, mas como o Rodrigo fala, é a alta gastronomia da citometria de fluxo, né? Alta Então, gastronomia. Camarão com e- camembert. Não é arroz e feijão, não. pois é, então é algo que a gente precisa tá aprimorando, né? Trabalhando com os técnicos para ter essa consciência que são amostras raras. Você não consegue pedir uma recoleta de líquido a hora que você quer, né? Então são amostras que de difícil obtenção, com baixa celularidade, a gente tem que ter toda uma programação. E eu converso muito isso com os médicos aqui. Pô, você agendou na clínica para fazer intratecal, agendou com toda a equipe, a farmácia manipulou o medicamento e na hora de coleta, da coleta, tu quer mandar de qualquer jeito? Avisa para a gente também que a gente vai lá pegar essa amostra, cara. Né? Então é importante ter esse tipo de conversa. Muito bem, gente. Olha só, a gente está um pouco acima da hora. Tá? Eu agradeço muito. A Marília já deu aqui o feedback. Lá no Einstein eles usam 200 microlitros e lavam 2 vezes com PBS. Foi excelente, Protocolo que a gente usa. Gustavo. Muito obrigado. Obrigado à atenção de todo mundo. Na quinta-feira da semana que vem tem a doutora Nídia Bacal falando da sua experiência, análise do líquor por citometria de fluxo, experiência do Albert Einstein. Não percam, aberto também para todo o Brasil. Obrigado, gente. Boa Perfeito. noite. Abraço pra vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.